Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de fevereiro. Hoje é quarta-feira, estamos na segunda semana da Quaresma. Somos convidados a nos aproximarmos da Palavra de Deus, ouvir, acolher o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e poder suplicar a graça de Deus que o Evangelho gere frutos em nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas, no terceiro dia, ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta de hoje diz assim: Conservai, Senhor, vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida então à reflexão, sobretudo, do servir. Colocar-se a serviço como o próprio Senhor o fez. Então nós temos alguns momentos no Evangelho de hoje. O primeiro momento narra então Jesus que sobe a Jerusalém com os seus discípulos e ele diz: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Então, logo em seguida ele continua dizendo: mas no terceiro dia ressuscitará. Então São Mateus faz questão de trazer o núcleo da fé.
paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se entregou e se entrega por amor a cada um de nós. Mas todas as vezes que se fala do anúncio da paixão, os discípulos estão, de certa forma, meio que desconectados com essa realidade. Não querem acolher o que o Senhor está dizendo. E aqui, amados irmãos e irmãs, então, entra essa figura da mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, então André e Tiago, eles, de certa forma, então, são colocados em questão, e esta mulher faz um pedido para que eles possam ser reconhecidos, para que eles pudessem estar uma à direita, outra à esquerda do Senhor no reino, na vida eterna. Então Jesus diz a eles: vós podeis beber do cálice que eu vou beber? Eles dizem que sim, e Jesus então diz: vós bebereis, mas não depende de mim conceder o lugar à direita ou à esquerda. Este lugar meu Pai dará a quem? Para aquele que Ele mesmo preparou. Então, Jesus já fala para eles desse contexto, de não há um lugar de predileção, mas todos são convidados a ser irmãos na igualdade, no amor para com o Senhor. Os discípulos escutam a conversa e aí começa então a confusão, o burburinho. Começa então esta confusão da intriga. Os outros discípulos ouviram e ficaram irritados com os dois irmãos. E Jesus então diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas. Entre vós não deveis ser assim. Então, entre vós, irmãos e irmãs, não devereis então ter este poder um sobre o outro, mas somos convidados a sermos irmãos uns dos outros, a não oprimir, mas a viver na fraternidade. Entre vós não devereis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, torne-se o vosso servo. Então Jesus fala que é necessário servir. E Ele se dá como exemplo. E de fato o Senhor é o maior exemplo para nós. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor deu e dá a sua vida em favor de todos nós, sem exceção. São Mateus diz muitos, mas com toda certeza o sacrifício redentor foi em favor de todos. Agora somos nós que devemos de fato nos esforçar para acolher este sacrifício de amor que o Senhor tem para cada um de nós no serviço de uns para com os outros. Vamos pedir sobretudo então no dia de hoje esta bênção sobre o povo que a igreja nos concede neste tempo quaresmal. Concedei, Senhor, a vossos fiéis abundância de proteção e graça, saúde da mente e do corpo, plenitude de caridade fraterna e felicidade de viverem sempre no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.